Para fechar o vídeo, para falar sobre o Corinthians, Héctor Hernández enfim desencantou. O atacante espanhol, contratado na metade do ano passado e cujo salário é de R$450 mil por mês, marcou seu primeiro gol no empate 1-1 contra o Bahia. O Bahia vencia por 1-0, era melhor, até que o Everton Ribeiro foi expulso no comecinho do segundo tempo. O Corinthians pressionou, Ramon Dias fez mudanças no time misto, barra reserva, que foi utilizado em Salvador, e depois de um cruzamento do bidon da esquerda, o Héctor Hernández apareceu de cabeça para fazer seu primeiro gol. Eram até então 11 partidas sem balançar as redes, 5 jogos no ano passado, 6 nesse ano, e no 7º dessa temporada, o 12º, desde que foi contratado, o Hernández enfim marcou gol. Centroavante espanhol de 29 anos de idade, que chegou sem custos na metade do ano passado, vindo do Chaves de Portugal, indicação, foi a avaliação do Cifute, mas com o respaldo e com o apoio do goleiro Hugo. O Hugo e o Héctor Hernández haviam jogado em Portugal e havia essa relação bastante bacana. Só para completar, importante lembrar que com a saída do Pedro Raul pelo Ceará, a tendência é que o Héctor Hernández ganhe mais oportunidades. Eu fui saber se o Héctor estava treinando bem já. Antes de acabar o jogo e antes de começar o pós, eu já fui atrás de informações para a gente saber o que pode esperar também de Héctor Hernández, o Bebeto da Fiel. Agora eu vou analisar jogador por jogador, que eu acho importante, tá? A gente fazer essa análise para vocês, tá certo? Vamos lá, Matheus Donelli. Cara, eu não sou de perseguir ninguém, né? O Donelli, para mim, não comprometeu em nada hoje. Hoje ele não comprometeu, entendeu? Aliás, até ele me surpreendeu num lance que ele saiu, né, na entrada da pequena área num cruzamento. Saiu todo estranho, feio, mas pegou a bola. Ele fez, como diz o Wesley, ele fez o básico, né? Ele fez o básico. Agora, serve para ser reserva do Hugo? Não. Não. Entendeu? Não serve. Eu acho que é perder tempo. Eu acho que a meritocracia tem limites. Eu não apostaria mais no Donelli. Ele não falhou hoje. Mas o Corinthians tem Cauê e tem Cadu. O Cadu está no sub-20, né? E o Felipe Longo também é meio do tamanho do Donelli. Eu não sei se é bom. Vamos ver. Mas poderia já ter testado os outros. Vamos falar de lateral. Léo Maná é uma renovação que é impossível, né, da gente compreender. Ele tinha contrato até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Ele renova antes do Paulista, porque o Paulista era avaliação se merecia renovar ou não. E hoje ele faz um jogo horroroso, nota 2 para ele. Muito fraco, tanto que sai no intervalo, nem volta para o segundo tempo. Ele simplesmente faz o que o peixe faz, nada, entendeu? Ele não arma, ele não apoia o ataque, ele não dá um drible, ele não consegue ganhar de ninguém no 1 contra 1, ele marca mal, ele é muito ruim. Desculpe se a família estiver me assistindo, alguém, é a análise que a gente tem que fazer. André Ramalho, cara, eu, sinceramente, né, no lance lá o André Ramalho ficou com medo de fazer o pênalti, mas também não tinha muito o que fazer. Cara, eu gosto do André Ramalho e, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que vocês podem achar absurda, tá? A minha primeira opinião em relação à zaga do Corinthians é que o Corinthians precisa de mais um zagueiro, tá bom? O Corinthians precisa de mais um zagueiro para ser titular ao lado do Gustavo Henrique. Mas eu, Samir Carvalho, aí não sei qual vai ser a reação do chat, mas eu prefiro o André Ramalho do que o Félix Torres, tá? O André Ramalho começou a temporada muito mal, começou. Só que o André Ramalho também praticamente não teve a chance de ter o seu parceiro titular na temporada 2025. Não sei se vocês repararam nisso. Aquela grande sequência de jogos do Corinthians de vitórias no fim de 2024, a zaga titular era André Ramalho e Gustavo Henrique. Eu não estou falando que o André Ramalho é maravilhoso. Por favor, a gente tem que entender, porque comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. E, aliás, deixa o like, que eu acho que você está entendendo que eu estou precisando do like. Eu não estou dizendo que ele é top, que ele é maravilhoso, tá? Mas entre André Ramalho e Félix Torres, o André Ramalho me passa mais segurança. Eu não posso ter o Félix Torres como titular do meu time e nem o ministro da Educação, porque eles vão entregar, meu amigo.
Sabe aquele cara que bate o carro toda hora e você vai dar um rolê com ele? Cara, você consegue dormir na viagem? Se aquela pessoa não for boa de volante, vamos falar a verdade, vou fazer uma viagem. Pô, você vai dirigindo, vou tirar um cochilo aqui. Meu irmão, não cochilo por nada. Para, ó, não tem como. O Corinthians tem quantos zagueiros? Tem 5 zagueiros? Tem 5 zagueiros? Félix Torres, Gustavo Henrique, André Ramalho, ministro da Educação e Tchoca. Dos 5 zagueiros, o melhor para mim é o Gustavo Henrique, o segundo melhor é o André Ramalho, o terceiro melhor, aí eu não sei, os outros 3 estão tudo no mesmo nível, tá? Talvez seja o Félix Torres o terceiro, entendeu? Então é o que eu penso, tá? É o que eu penso. Agora, eu acho que o Corinthians tinha que comprar um outro zagueiro para ser titular ao lado do Gustavo Henrique. Ministro da Educação, vamos pular para ele. Fraco, lento, lerdo, falta de sabedoria, não se posiciona bem, cintura dura, é alto. Yuri, tu já falaste muitas vezes sobre o sonho de ser campeão com o Corinthians. A gente passou aí um pouco mais de 30 horas desde que conseguiu realizar isso, já tinha batido na trave. Quero saber, teve premiação, 1000 entrevistas, eu acho que pouco tempo até para curtir esse momento, mas tá dentro da tua expectativa? Tá sendo como tu imaginava que seria? Meu, tá meio que caindo a ficha ainda de que fiz o gol do título, né? E ontem na premiação ali foi muito bacana, foi muito especial, e ali que eu comecei a sentir mesmo o que é ser campeão pelo Corinthians, a grandeza disso para todos os torcedores. E, pô, é muito gratificante, eu tô muito feliz, me sinto muito honrado por Deus e grato a todos os funcionários do clube, a todos os meus companheiros que me deram muita força para poder dar essa volta por cima e ser premiado com esse grande campeonato que é o Paulista. Falando ainda sobre a premiação, teve um encontro com o Neymar, chegaram a conversar, te parabenizou? Foi bem rápido ali, mas ele parabenizou todos ali que subiram no palco, parabenizaram ao Corinthians, aos jogadores e disseram que foi muito merecido, então isso é gratificante demais, a gente se sente muito honrado. Legal. E Yuri, uma das principais notícias que o torcedor recebeu no final do ano passado, começo desse, foi a tua permanência. Sim. Hoje tu consegue garantir que vai ficar e não vai sair na janela do meio do ano? Não posso garantir, né, mas ano passado quando chegava alguma proposta eu tava doido pra jogar a toalha pra sair logo. E agora, graças a Deus, a gente pode pensar com muita calma, junto com o presidente, o meu staff ali. Como eu falei ali agora, a gente pode até pensar em uma renovação, que eu tô muito feliz aqui e quero conquistar ainda mais títulos com essa grande camisa que é a camisa do Corinthians. Pensando que a gente está um pouco mais de um ano aí para uma Copa do Mundo e que o Corinthians hoje é um dos times mais visados e tem muito jogador que joga no futebol brasileiro sendo constantemente convocado. Isso pode ser algo que vá te enviesar na decisão de permanecer no Corinthians ou de sair, se houver proposta? Bom, a gente sabe como tem sido nesses últimos anos que... Não digo uma preferência, mas quem joga na Inglaterra acho que está bem mais próximo disso, quem joga na Europa pode estar um pouco mais próximo. Como eu disse após o jogo ali com o Casão, o que alguns jogadores fazem em 7, 8 jogos ali, a gente precisa de uma temporada inteira e às vezes ainda não é reconhecido. Como foi como a gente, acho que todo mundo viu ali quando foi comigo, como foi com o Hugo, que não sei como não, mas acho que Deus tem coisas grandes para nós. Eu fiz um jejum agora desde o dia 1º de janeiro até o dia 18 de março. Que esse ano eu seria convocado, seria campeão e seria artilheiro de alguma outra competição. E a primeira meta já foi batida, graças a Deus, e que venham mais, a gente vai continuar batalhando para que venham próximos títulos, mas ainda tem 2 metas para serem alcançadas ainda esse ano. E esse jejum envolveu o quê? Abriu mão do quê? Eu abro mão de coisas que eu gosto muito. Videogame, carne vermelha, que pra mim participava de um churrasco de comer frango. Aí era difícil. Pô, eu comia um arrozinho, uma saladinha, o vinagrete, a farofinha, faltava só a carninha, eu tinha que comer um franguinho, mas valeu a pena, valeu bastante a pena. Doces também eu cortei. Daí eu voltei agora no meu aniversário, eu pude aproveitar lá com a minha família esse momento especial. Legal, e falando ainda de seleção, a gente está passando por um momento de mudança, né, no comando técnico, saiu o Dorival, procurando um novo treinador. Qual o impacto disso até para tu vislumbrar realmente ter essa chance? Bom, eu tinha visto bem pouco isso, né, porque nessas últimas horas a gente tá vivendo... É muito especial, mas eu não tinha acompanhado de verdade o que tinha acontecido, mas... Eu acho que os jogos que ele teve ali, teve boas vitórias, acho que fizemos bons jogos ali. Creio que quem chegar vai assumir essa grande responsabilidade
que quer ser técnico de uma grande nação, da seleção brasileira. E se Deus quiser, ele deu uma olhadinha aqui pra nós aqui do Brasil, que a gente tá se esforçando bastante pra ser reconhecido como uma grande convocação. Ô Yuri, cada jogador tem um perfil. Tu gosta de ver jogo de futebol no teu tempo livre, por exemplo, da seleção brasileira? Gosto. Então, Gosto porque os meus meninos tá lá. O Rodrigo, o Vinícius, sempre. Então, no teu entendimento, com quem tu concorre ali, pensando numa vaga, até pensando em Copa do Mundo do ano que vem? Nessa última convocação, o Cunha foi meio que o meio atacante. Tem Cunha, tem João Pedro, Hendrick, Pedro retornando agora também, que é um grande atacante que atua aqui pelo Brasil também. Acho que esses são meus companheiros. Legal. Tu falaste da Inglaterra, um dos futebols, se a gente pode falar, mais rápidos, né? E a velocidade é uma coisa que é tua característica. Aliás, o teu futebol, ele tem muito do aspecto físico. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu interesse. A gente sabe que tu treina no Corinthians, mas tu tem um outro turno que tu te dedica também ao teu corpo, à tua evolução. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho pra gente. Bom, essa é uma característica minha, né? De sempre ser bastante agressivo, sempre querer atacar a última linha da zaga. E alguns estilos de jogos, de jogo que a gente um pouquinho mais passivo, eu acabo tendo um pouco de dificuldade, porque eu não sou acostumado a jogar tanto no pé assim, mas eu gosto de atacar bastante a última linha. E para eu poder fazer isso, eu tenho que estar muito bem fisicamente, muito bem recuperado, muito bem estimulado, ter muita força, poder ter bastante potência para poder ganhar na velocidade de zagueiro, numa bola do Garro, uma bola do Mendes, do Carrilho. Então eu me preocupo muito com o meu corpo assim. Sempre que a gente tem um período livre, eu deixo meu fisiologista, que é o Gustavo, alinhado com o clube, para que a gente possa fazer uma coisa num período oposto e só complemente, porque a gente não fez no clube. Graças a Deus tem dado muito certo e estou muito bem fisicamente. Tu acha que essa tua mobilidade, ela pode acrescentar o que tu vê hoje de seleção brasileira? Ou se chegasse um treinador e te pedisse para ser menos móvel, tu acha que conseguiria te adaptar? A gente sempre tem que estar como eu posso dizer, se renovando, né? Ganhando adquirindo novas experiências ali. Então, eu tenho só 24 anos, então tenho muita coisa para aprender. Eu tenho essa minha característica, que é de atacar para profundidade. Tenho que evoluir muito ainda no jogo apoiado também. Então, e é o que faltou, né? Nessas últimas convocações, atacantes que atacam a última linha. E eu acho que eu posso sim ajudar dessa parte. Hoje a gente pode dizer que tu, além de ser um jogador de futebol, tu é um atleta, e se sim, eu quero... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da estreia do Timão ontem, lá em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia, onde o Corinthians acabou empatando o jogo aí em 1-1. Tava perdendo o Bahia no primeiro tempo. Segundo tempo, o Corinthians praticamente perdeu até, né, finalzinho do jogo. Só foi encontrar o gol com Hector Hernandes aos 43 minutos. O atacante aí espanhol, né, que acabou fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Timão. Então o Corinthians, muita gente criticou, né, o técnico Ramon Dias, porque escalou um time reserva, e eu não critico. Corinthians acabou de ser campeão paulista, quinta-feira, virou a noite comemorando. Na sexta-feira, os jogadores reapresentaram à tarde, não tiveram tempo de treinar, muito cansados, né? No sábado já viajou para a Bahia, e aí o Ramon escalou um time completamente reserva, titular era só Yuri Alberto, né? Alguns jogadores que Ramon Dias escalou quando reserva, né, foi bem, como o Thales Magno, foi bem também o goleiro Matheus Donelli, mas a maioria dos jogadores não aproveitaram a oportunidade. Muita gente depois que quer reclamar do treinador, o treinador não dá oportunidade. Quando dá oportunidade, o jogador também não aproveita. O caso aí que eu estou querendo dizer para vocês, que é o caso de Léo Maná, que não foi bem, foi muito mal Léo Maná. Léo Maná já está mal no Corinthians faz tempo. O erro foi da diretoria do Corinthians ter liberado o Fagner para o Cruzeiro e Léo Maná ser aí o reserva imediato de Mateuzinho. Cara, com todo respeito ao jogador, não tem condições de ser titular no Corinthians.
Infelizmente, não tem condições, vou mais além, o Léo Maná, de vestir a camisa do Corinthians. É muito fraco tecnicamente, respeito demais jogador, respeito profissional, né? Mas eu entendo que ele falta qualidade para jogar com a camisa do Timão. Outro jogador que não foi bem foi o Kaká. Kaká, pelo amor de Deus, gente. Quem contrata um jogador do nível de Kaká? Não pode. O Corinthians, Ramon Dias já pediu há muito tempo, diretoria do Corinthians, que quer um zagueiro o quanto antes possível. E a diretoria até hoje nada de dar o zagueiro para o Corinthians. O Corinthians precisa reforçar. Kaká é muito fraco. Nossa Senhora Aparecida, não tem condições do Kaká jogar no Corinthians. É fraquíssimo. Aí você pega o lateral esquerdo do Corinthians, o Hugo. Meu Jesus do céu. Você assiste o jogo, se você tiver problemas cardíacos, você infarta. É muito fraco. Quando entrou o Fabrício Angileri, tomou conta da posição, começou a jogar, né? E mudou o Corinthians, pelo amor de Deus. O Corinthians precisa de acender um alerta o quanto antes possível, se falando de mercado da bola, se falando de reforço. Não adianta o presidente, Augusto Melo, Fabinho Soldado, chegar até a imprensa e falar, olha, estamos de olho no mercado, estamos esperando oportunidade de negócio. Não adianta, cara. Tem que ir ao mercado o quanto antes possível. Senão, o Corinthians vai ter que contentar com esse título paulista e mais nada, tá? Não dá pra ganhar uma Sul-Americana com esse time que tá aí. Não dá. Não dá pra ganhar um Brasileirão. Não dá pra ganhar uma Copa do Brasil. Pode anotar o que eu tô falando. Ano passado eu falei isso e o Corinthians não conseguiu ser campeão em nada. Esse ano já foi campeão paulista, certo? Mas é o primeiro e o último título do Corinthians na temporada 2025. Se reforçar, tem chance maior de conquistar pelo menos aí uma Sul-Americana. Já seria um ano espetacular do Corinthians, ganhando um Paulistão e uma Sul-Americana. A Sul-Americana do Corinthians ela é muito importante porque é uma competição inédita. É um título que o Corinthians ainda não tem. E estreia quarta-feira que vem. Quarta-feira, depois da manhã, o Corinthians estreia na Sul-Americana. Estreia contra o Huracan. Precisa de fazer uma belíssima de uma estreia. Precisa de começar com o pé direito. O Corinthians ontem, no empate com o Bahia, para mim foi um resultado muito positivo. Resultado muito positivo. Porque o Corinthians escalou um time totalmente alternativo, não, um time reserva, né? Só o Roberto titular. O Corinthians foi empatar com o Hector Hernandes aos 44 minutos do segundo tempo. Hector Hernandes, com a saída do Pedro Raul, acredito eu que a partir desse momento ele terá novas oportunidades e precisa aproveitar. Marcou ontem somente o gol, porque no período que ele estava jogando, bola batia na canela, batia para todo lado. Não jogou nada. Nota 0. A nota dele só não vai ser 0 do jogo porque ele marcou o gol, né, aos 44 do segundo tempo. Mas o cara que ganha 450 mil, né, tem 29 anos, né, um jogador que não é jovenzinho, mas não é velho, precisa mostrar mais futebol, precisa mostrar porque veio pro Corinthians, né? O Pedro Raul saiu, vai dar muita oportunidade para ele. Outro jogador que eu achei que foi muito bem foi o Matheus Donelli. Matheus Donelli, para mim, fez grandes defesas. Se o Corinthians não perdeu o jogo, tem que agradecer o Matheus Donelli, que foi espetacular. Fez defesa dificílima, né? Mas infelizmente a maioria dos reservas que o técnico Ramon Dias deu oportunidade, para mim não apresentou nada, não acrescentou nada. Por isso eu tô falando que o resultado do empate na estreia do Brasileirão foi excelente pro Corinthians. Agora o próximo jogo do Timão é o Vasco em casa, né, no Brasileirão, e o Corinthians tem chance de ganhar, tem chance de vencer, fazer 4 pontos aí, fazer um campeonato diferente do que fez ano passado. Porque o Corinthians, durante 30 rodadas, teve na zona de rebaixamento do Brasileirão. Então um perigo, assim, sabe? Um perigo danado de o Corinthians não... Se não tivesse aquela recuperação, assim, histórica, daquela sequência na reta final, de 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas,
o Corinthians teria caído. E saía um prejuízo, sabe? A gente não consegue medir, né, o tamanho do prejuízo do Corinthians se tivesse caído. E aí o Corinthians foi ao mercado, fez algumas contratações boas, excelentes. Por exemplo, o Corinthians, para não cair, teve que ir ao mercado e fazer contratação caras. Por exemplo, Carrídio, tem um salário bom. Memphis Depay tem um dos maiores salários do Brasil. Acho que ele está mais ou menos equiparado com o Neymar, né? Com os gatilhos do contrato. Então o Corinthians, aí com a chegada desse jogador, mudou o Corinthians. Senão o Corinthians teria caído ano passado. E para que não aconteça isso esse ano de novo, o Corinthians precisa, o quanto antes, ir ao mercado e fazer as contratações. Além de fazer as contratações, não deixar sair ninguém. E o Corinthians tem alguns jogadores que estão na mira de time da Europa. Por exemplo, Yuri Alberto, mesmo sendo campeão no Corinthians, ele não descartou a possibilidade de renovar com o Corinthians. Não, ele não descartou a possibilidade de ir embora. Porém, ele demonstrou mais vontade de renovar com o Corinthians, porque está feliz, foi campeão. E ano passado, como ele mesmo disse, ele estava doidinho para ir embora, porque está passando por uma péssima de uma fase, muita pressão, muita crítica, né? Ele ficou psicologicamente muito abalado, a família que ajudou, a família que teve lá dele o tempo todo, isso acabou dando força para ele, contratou um profissional da psicologia para ajudar, né? Tem uma equipe que trabalha com ele que ali deu muita força para ele, mas igual ele disse, mesmo sendo campeão paulista, há uma possibilidade dele ir embora. E o seu empresário André Cury disse recentemente num podcast que ele tem uma proposta para o Yuri Alberto de 186 milhões de reais. Ele não quis divulgar quem é o clube, se é o Nottingham Forest, se é o West Ham, é time da Europa. E não é segredo para ninguém que o Yuri Alberto falou ano passado, sempre nas entrevistas ele deixa claro que tem vontade, tem um sonho de jogar uma Champions League, de jogar uma Premier League, dizer que é um modelo que ele gosta muito. E estando nessas ligas, né, europeias, ele tem a oportunidade de estar ainda mais próximo da seleção brasileira, que é um desejo dele. Ele nunca escondeu esse sonho de vestir a camisa da seleção. Ano que vem, 2026, tem Copa do Mundo. Então, muitos jogadores estão de olho nessa oportunidade. E Copa do Mundo são os melhores. É momento. E se o Roberto tiver um momento espetacular, com certeza será convocado. Me parece que hoje, titular absoluto com a camisa 9 da seleção é o Pedro. Mas nem convocado está sendo porque está machucado. Pedro foi lesionado ano passado e tem aí um bom tempo sem entrar em campo, mas já está bem recuperado. Em breve ele retornará aos gramados do Flamengo, né? E me parece que a princípio ele é o titular absoluto, mas o Yuri Alberto pode ser convocado com reserva. Não acontecer qualquer um imprevisto, o Yuri Alberto pode jogar. Então o Corinthians, no Corinthians é uma vitrine. E para que ele seja convocado, o Corinthians tem que continuar performando, e o Yuri Alberto tem que continuar destacando. Senão, não será convocado para a Copa do Mundo. O Corinthians tem alguns jogadores que têm aí capacidade técnica para vestir a camisa aí das suas respectivas seleções. Por exemplo, o Rodrigo Garro, né, vestir a camisa da Argentina, o Memphis Depay vestir a camisa da Holanda, o Yuri Alberto vestir a camisa da seleção brasileira, o goleiro Hugo Souza vestir a camisa da seleção brasileira, porque é um goleiro espetacular, é herói do título, um goleiro assim, tem uma envergadura, uma técnica muito boa. Mesmo tempo que o Hugo Souza está deitado, ele está em pé, mesmo, ao contrário, a mesma coisa, ele está em pé, está deitado. É um goleiro difícil. Está se tornando especialista em cobrança de pênalti, né? E na final do Paulistão acabou pegando o pênalti de Rafael Veiga, né? E garantindo aí o placar de 0-0. Como o primeiro jogo de ida deu Corinthians, né? 1-0, com gol de Roberto, o Corinthians se sagrou campeão paulista.
quebrando a hegemonia palmeirense aí, que se ganha seria até campeão paulista, e tirando o Corinthians da fila aí de 6 anos sem conquistar nada. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer vocês pelo apoio e fazer um pedido muito especial a todos meus amigos, minhas amigas, que usem o espaço aqui no vídeo para deixar o seu comentário, para deixar também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.